Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente está começando mais um ciclo da imagem aqui, né, com esse ciclo de entrevistas, né? Tiveram vários convidados aqui, eu e meu colega Pablo Pinheiro, que está aí do outro lado da tela, vocês podem ver, né? A gente vai iniciar hoje um outro tipo de conversa, uma conversa um pouco mais que tem uma certa atmosfera diferenciada, né? E seguindo uma outra lógica também, né, das proposições que a gente quer realizar aqui no nosso ciclo da imagem, né, para que todo mundo, né, tanto do pessoal de Natal, como também o pessoal do Nordeste, do Brasil, né, de todos os lugares possam ter acesso a discussões, a conversas, a um bate-papo sobre arte, sobre técnicas, sobre pensamentos, conceitos e o que for de nosso interesse para a gente tocar essa bola. Acho importante vocês contribuírem também com comentários, com falas, né, de participações e também sugestões do que a gente pode melhorar também aqui no nosso ciclo da imagem, certo? E hoje estamos com o nosso querido, um grande amigo meu, um encontro que aconteceu comigo em 2016, na verdade, né? Em 2015, na verdade, lá na Paraíba, né? O meu querido Marcelo Coutinho, professor doutor da Universidade Federal da Paraíba, né? Na época, ele ainda era de Pernambuco, e em seguida ele pediu transferência. A gente teve uma grande parceria, né? A gente não se conhecia antecipadamente, então a gente teve o verdadeiro encontro mesmo, como já diria o Jacques Derrida, né? Que é quando realmente dois planetas, dois universos que têm uma característica semelhante entram em contato gravitacional, né? E aí percebe que a natureza e toda a sua fauna e flora e seu ecossistema é muito próximo, né? Tem praticamente a mesma água, é o que criou a vida, né? A vida teórica e a vida experiencial, né? Que é essa fonte que a gente compartilhou bastante no campo da arte, né? A gente discutiu muito sobre arte e vida, sobre os processos de complexidade, e a gente teve muita experiência, muita discussão, indo muito para o campo da filosofia, né? E eu sempre quis, na verdade, trazer ele para cá, ter um momento de conversa, ter um momento de discussão, de mostrar para você, de ter essa oportunidade. Então foi a primeira pessoa que eu achei interessante da gente chamar, né? Eu sou muito grato a você, Marcelo Coutinho, né, a estar aqui conosco, né? Ainda mais com o Pablo Pinheiro aqui junto. Então tá uma grande roda muito gostosa aqui que a gente pode iniciar já já, beleza? Então fica a palavra aí, pessoal, para o Marcelo Coutinho, né, que vai fazer uma fala sobre o adormecimento, né? E a vida e a arte como vida desperta, né? Desses lugares mais, vamos dizer assim, subterrâneos e profundos do campo da arte. Quer dizer alguma coisa, Pablo, também para a gente poder iniciar? É só aproveitar o momento do merchan para garantir que o nosso canal do YouTube está sendo o nosso depósito desses conhecimentos todos. Então, ele está disponível para todo mundo, para a gente assistir, pertencer aos conteúdos e, principalmente, criar a partir daí com esses repertórios. Então, é só dar essa forcinha. E aí, famoso, né? Dá um like, assina aqui, aquela coisa toda. Enfim, é importante para a gente também, para a gente continuar isso. Só o merchanzinho. Pois bem, então com a palavra agora, nosso querido Marcelo Coutinho. Bom, eu quero agradecer o convite de Pablo e de João, o convite que vai funcionar para mim como a inauguração da minha performance na virtual, né? Assim, então, como é uma inauguração, ela pode ser que não seja o ideal, mas inclusive porque como eu estou em quarentena, já estou recolhido há muitos dias e estou sozinho há muitos dias, então a fala, como qualquer parte do corpo, a fala como um incorpóreo, né? Também precisa de exercício.
raciocínio também precisa de exercício, e como eu ando muito pouco exercitado, eu vou tentar fazer o máximo e espero não decepcioná-los. Eu queria agradecer muito o convite, a confiança do convite. A fala é alguma coisa muito preciosa para mim, em especial a João Pedro, que, como ele falou, João Pedro é um amigo muito querido, a gente se viu muito intensamente durante um período do mestrado, que eu orientei ele. Conseguimos estabelecer uma relação muito pouco convencional de orientação, né? Nós conseguimos, de forma muito madura e muito consciente, abrir mão das organizações de tipo hierárquicas, com relação à produção de conhecimento. E o resultado final de João é um resultado final que eu tenho usado sempre. Eu sempre envio o texto dele, a dissertação dele, para os outros orientandos meus, porque o texto de João tem uma densidade reflexiva muito grande, uma capacidade de promover encontros disciplinares com muita consistência e muita profundidade. Então, além disso, é um queridíssimo amigo e, como ele falou, nós temos muita coisa em comum. Somos constituídos, me parece, por forças muito... Somos atravessados por forças muito parecidas, por forças muito próximas, né? Então, assim, foi um prazer aceitar o convite. Eu pensei muito em o que é que eu poderia fazer. Normalmente, eu tendo a pensar que a palavra precisa conter uma semente. Quem fala isso são os povos dogons. O povo dogon africano fala que a palavra é uma semente e ela precisa ser semeada com justiça ou com justeza, para que dessa semente brote alguma coisa. Então, eu acho interessante essa ideia do povo dogon, que é um povo, inclusive, ágrafo, que eles evocam a ideia de que a palavra não é uma abstração. A palavra é alguma coisa que pede por um corpo. A palavra deve ser produzida a partir de um corpo afetado. Eu sempre me toquei muito com isso, com essa ideia, talvez porque a minha base, meu solo primordial seja a arte. E não há, pelo menos não há como pensar arte sem corpo, mesmo que seja uma pintura, mesmo que seja um desenho, né? A arte necessita de um corpo afetado. A poesia, por exemplo, é palavra afetada. A poesia, a literatura, quando ela é de boa cepa, ela é palavra, ela é um corpo afetado que gera uma palavra a partir de si. O que eu quero dizer com isso é que, entre outras coisas, é que as minhas próprias aulas, elas sempre foram produzidas. Eu nunca consegui repetir um semestre, por exemplo, porque eu precisava ter uma proximidade com aquilo que eu dizia, uma proximidade que fosse muito, muito estreita. Ou seja, eu precisava que aquelas palavras vibrassem no meu corpo ainda para que a minha performance como professor tivesse algum sentido encarnado e não fosse só uma palavra ao vento, como qualquer livro aberto pode produzir. Né? Então, eu pensei muito no que eu poderia fazer para nós aqui, como início de uma conversa, e tentei fazer uma coxa de retalhos com relação a algumas coisas que eu vinha lendo. Falei para João, inclusive isso vai gerar um texto que a gente vai publicar em seguida, eu e o João. Então, eu chamei, João vai reparar que tem alguns textos que dizem respeito a um texto anterior, um ensaio nosso anterior. E aí eu fiz aqui um roteiro de fala, eu vou iniciar essa fala e aí vocês se sintam inteiro e totalmente à vontade para interferir na minha fala quando vocês acharem que devem
como forma de estabelecer vínculos sempre exógenos, não é, com relação ao que está sendo proposto aqui. Eu chamei de adormecimento e arte como vida desperta, pelo fato de que me parece muito claro que as sociedades elas promovem com o estabelecimento de suas regras, sejam essas regras as regras parentais, sejam essas regras as regras de linguagem, sejam essas regras as regras do mercado, sejam essas regras as regras da sexualidade, sejam essas regras as regras de como meu corpo tenta encontrar prazer, ou seja, vamos chamar tudo isso de linguagem ou de codificação, né? E toda essa produção de codificação, seja essa codificação sexual, a codificação dos vestuários, a codificação do uso da linguagem, a codificação das manifestações do meu amor, sejam quais forem as manifestações, sejam quais forem as qualidades de código, esses códigos produzem adormecimento. Eles produzem adormecimento porque nós somos submetidos a eles e nós não temos o controle sobre essa submissão. Então, nós naturalizamos todos esses códigos e passamos a conviver com eles como se eles fossem a nossa natureza. E, na verdade, eles não são a nossa natureza, eles são a cultura que nos foi oferecida e que, para nós, resta, em determinado momento, mais cedo ou mais tarde nas nossas vidas, acordar para esse profundo sono, que é esse sono da domesticação dos corpos, da domesticação das falas. Não é? Por isso que e aí, nesse sentido, quando eu falo adormecimento e a arte como vida desperta, eu estou propondo naturalmente um tipo de arte específica, que é esse tipo de arte com o qual eu me relaciono. E, na verdade, só esse tipo de arte me interessa. É o quanto a arte é a arte que produz o desmanche ou desenvolve os processos de entropia de todos esses códigos. Ou seja, é a arte que produz, finalmente, o despertar desse sono profundo que as culturas e todas as heranças, com seus espólios, nos impõem sem que nós tenhamos consciência disso. Então, eu tentei fazer uma espécie de retrospecto com relação a alguns autores, alguns temas, e fechar essa fala com, se vocês vão reparar que a palavra arte vai aparecer pouco, e ela vai se tornando mais próxima, mais presente no correr da fala. Eu diria, uma coisa enquanto o João falava, antes de começar a palestra, eu diria o seguinte, que, na verdade, o que me interessa não é arte. Eu não tenho o menor interesse em arte. Eu tenho interesse naquilo que a arte aponta, para o elemento que a arte aponta. A arte em si é alguma coisa que definitivamente não me interessa. Então, assim, é o quanto a arte é capaz de evocar ou de nos conduzir para esses processos usando esses termos são curiosos porque contemporaneamente é muito difícil para mim usá-los, mas eu vou usar. O quanto a arte é capaz de nos levar na direção de uma desconstrução, de uma destruição daquilo que nos foi herdado. O pudor com a palavra destruição é que a destruição se tornou muito empírica contemporaneamente, né? E aí eu fico pensando que quando eu evoco a palavra destruição, eu estaria de alguma forma entrando em consonância com esse tipo de destruição que está acontecendo e com o qual naturalmente eu não estabeleço nenhum vínculo. Marcelo, bom, pois não. Antes de você continuar, me trouxe duas coisas à minha cabeça, né, que acho bacana. Eu arquejei um minuto assim, e você já passou e falou justamente o que eu ia perguntar sobre o que te interessa no campo da arte, né? Mas também o que na sua fala me traz algo legal de se pensar, né, é que você falou de desmanche, acho que um termo bem bacana que
desvia um pouco da desconstrução, mas tem um propósito, né, também de dissolver, né, de dissolução. Mas me deixa curioso esse apontar para a arte, né, que ela destrói, mas me parece que também reconstrói algo. Me parece que ela dissolve uma coisa e aponta e cria um outro caminho, bifurca algo, né, para a construção de algo novo, né? E outra coisa, quando você fala também do que já é existente, da arte que já é existente, das produções simbólicas que a gente já conhece, me parece também próximo de um projeto civilizatório, de um projeto estético civilizatório, né? Próprio de um certo interesse, né? De um certo interesse de produção simbólica. E acho interessante dessa sua fala. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, se quiser comentar, enfim. Uhum. Né? Uhum. Sim. Eu fico pensando que quando eu uso o termo desconstrução ou uso o termo destruição, que é mais forte, né? Então ele faz com que a gente sinta o sentido de maneira mais presente. A palavra destruição é no sentido da destruição porque historicamente sobre a arte repousa a responsabilidade ontológica de ser a reinauguração do dizer. E a reinauguração do dizer só pode existir a partir da dissolução das formas tradicionais do dizer. Porque se eu não desconstruo as formas tradicionais do dizer, eu não vou ser capaz, de fato, de apontar para nada novo. Então, historicamente, especialmente a partir do projeto civilizatório moderno, a arte ocupou esse lugar. Ocupou esse lugar dentro da lógica sistêmica das sociedades, que é esse lugar da produção de entropia. Não é? Eu não estou dizendo com isso que a arte sempre foi isso, porque a arte, inclusive, só existe efetivamente para nós ocidentais. Os povos eles usam essa força de outra maneira, né? Então é isso. Então, de fato, assim, ou seja, o compromisso da produção de arte é com com o eterno e perene nascimento. Então, a arte para mim, e não só para mim, mas para vários autores, a arte é uma forma de nos mantermos nascendo, né? E nesse sentido, nós estamos oferecendo novas formas de vida, né? Novas formas de indicar o vivo, novas formas de nomear o mundo, novas formas de nos referir ao mundo. Eu normalmente gosto de usar uma imagem judaico-cristã que está na Bíblia, no Gênesis, que é uma imagem muito bonita, que é a ideia que só depois que a gente fica mais velho lendo essas coisas que a gente vê o sentido belo que esses textos tradicionais possuem. No Gênesis, Adaham, que é o terra vermelha, em hebraico, Adão seria Adaham, que significa terra vermelha. O terra vermelha ele é feito depois de toda a criação. Então, toda a criação foi feita. Depois, o Inominável cria Adaham, que é o terra vermelha, e diz para Adaham, nomeia a minha criação. Então, é Adão, o primeiro homem, que nomeia, que dá nome às coisas, árvore, pássaro, enfim, mar, céu. Esse ato primevo de nomeação é o que é produzido pela poesia desde sempre. A poesia é exatamente isso. É exatamente esse ato de nomear de forma adâmica o mundo sempre. Nomear novamente de forma adâmica o mundo indefinidamente. Né? Então, é nesse sentido. Então, a partir do momento que eu nomeio, eu desvelo, eu revelo, eu produzo aquilo que os gregos chamavam de aletheia, né? Quer dizer, de rememoramento do fundamental. Então, é nesse sentido. Então, não é só pura destruição, como você bem falou, é algo muito para além disso. É o compromisso com o perene e infinito nascimento.
Acho que a outra coisa que você falou, eu não estou lembrando agora. Você comentou no meio do processo, você falou do processo civilizatório, que tinha a ver com o processo estético civilizatório. Mas mesmo assim já puxa outro gancho, né? Que você fala, né, da poesia como ato que já exercia essa questão de dar nome às coisas, né? De tentar nomear aquilo que não é dito, né? Aquilo que é invisível, vamos dizer assim, né? Que a arte chegou a paquerar isso no início do século XX, né? Mas também tem um outro grupo de pessoas, né? um outro grupo de pensadores que eles tomam para si essa função e demarcaram um local, né, de execução deles, como os filósofos, né? Os filósofos que tomaram para si como os grandes nomeadores das coisas, né? Meio que escanteando um pouco os poetas. E aí, como é que esse lugar é próprio deles de fato? Como é que é? O que você acha sobre isso? Houve um momento, a gente sabe bem disso, houve um momento em que esse corte não existia, né? Esse corte entre poesia e filosofia não existe desde sempre. Da mesma forma que a filosofia não existe desde sempre. Quem inaugura a filosofia como metafísica é Platão e em seguida Aristóteles. Mas antes da filosofia se instituir da forma apática, né? sem paixão, do apatos, a apática da palavra, desafetada, né? Sem entusiasmo, porque a palavra entusiasmo possui uma etimologia linda, né? Entusiasmos é ter theo, né? É ter um Deus dentro. O entusiasmo é ter um Deus dentro. Então, e Platão vai de encontro a isso, e de forma muito clara na República, né? Quando ele se refere ao poeta. Então, a fala que Platão advoga como sendo a fala da verdade é a fala que se livrou do entusiasmo e, por consequência, se livrou de toda patologia, de todo patos. Antes, todos os pré-socráticos eles se mantêm vinculados ao compromisso da palavra como revelação. Então, todos eles possuem esse compromisso. Então, naquele momento, a poesia e a filosofia eram uma coisa só. Eram isso que eu estava me referindo como sendo o nascimento, o perene nascimento do mundo junto com a palavra que o nomeia, né? Só depois é que essa separação foi feita e logo depois, como a gente sabe, o poeta foi expulso da polis, né? Por Platão. Outra coisa, quando você fala de cisão, né, que o poeta foi expulso da polis, né, por Platão na sua república idealizada, também tem outra coisa, né, que me lembra bastante um processo de produção de conhecimento entre aspas e interrogações, mas muito mais um processo de vivência que como você mesmo falou no início da sua fala, né, no início que eu estava dizendo, dos povos orientais, né? E me parece que os povos antigos, ancestrais, eles tinham o mesmo procedimento de ser um conhecimento monádico, ou seja, né, um conhecimento uno, né? Essa coisa que aponta para a anticisão, né? Me parece um pouco voltado para isso. Um pouco da sua fala, como você aponta para isso, eu acho que tem a ver também com essa produção, né? Essa produção de sentido também, com essa produção, essa volta para o ancestral, para se olhar para o monádico também. O que você acha? Você acha interessante isso? Como é que é? Fala um pouco sobre isso. Você diz assim que nós estaríamos apontando para um retorno? Não, né? Não. Falo que um pouco que você está dizendo tem a ver com isso, né? Do que você falou que hoje a gente tem uma cisão, mas que antigamente não era. Então me lembrou esses povos antigos, sabe? Sim.
Sim, é. A cisão vem com o projeto civilizatório moderno. A separação, a disciplinarização do saber, né? A construção dos especialistas, a edificação das especialidades e a nomeação dos especialistas. Eu me refiro a isso no livro que eu escrevi, isso, eu me refiro a isso como sendo a, o cercamento do território, né? Quer dizer, o estabelecimento do território, o ato de cercar o território e o ato de nomear os donos desse território. Então, a boa filosofia do século XX, a boa filosofia de todo o século XX, aliás, acho que nós não saímos do século XX ainda, toda ela indica isso, né? Indica o quanto a verdade é produzida no Ocidente a partir das suas epistemes, né? Então, isso eu não tenho a menor dúvida. Acho que isso acaba por produzir um mundo que nós estamos, no qual nós estamos incluídos, né? Que é um mundo das separações, um mundo do alheamento, né? O mundo das relações que se travam sem responsabilidade, a partir do momento que eu não sou responsável pelo discurso do outro, eu não sou capaz de decodificar o discurso do outro, eu me acho a priori desqualificado para interagir com os discursos que são produzidos pela própria sociedade, né? Então, a mim, na verdade, você bem sabe disso, eu estou dedicando a minha vida a isso, né? Na verdade, antes de qualquer coisa, eu estou dedicando a minha vida à tentativa de, assim, muito humildemente, naturalmente, como eu, como professor, como intelectual, a tentativa de ajudar a criação de um mundo que seja um mundo do encontro, né? O mundo do encontro, sejam os encontros disciplinares, sejam os encontros dos especialistas, fazer com que essas pessoas se reconheçam, né? E possam conviver juntos e construir efetivamente um mundo que não seja alheio. Assim, o que nós estamos produzindo é um mundo que nos parece sempre alheios a nós, né? E isso é interessante, é curioso, porque isso retira de nós todas as nossas responsabilidades sobre esse mundo. A partir do momento que eu me sinto produtor, me sinto produtor das falas que constituem esse mundo no qual nós estamos imersos, né? Então, até preciso, será, reincorporar no mundo, né? Uma tentativa de reincorporação, uma tentativa de corporificar, né, essas relações, ou de fortalecer laços, talvez, né? Uma produção, né? A gente está no campo da arte, ou fugindo dela, ou em satélite em volta dela, não sei, aqui nessa fala, mas que essa produção me parece que essa produção de uma incorporação seja algum norte, né? Algo que aproxime, talvez, que crie ambientes, que crie momentos, crie situações, né? Que crie possibilidades, talvez, né? Talvez seja por um caminho que seja esse, talvez, né? Mas me traz também a ideia das tentativas de sempre criar territórios e denominar o nome desses territórios, como você acabou de dizer, né? Me parece que é uma coisa que a gente sempre volta nisso também, né? De dar nome a esses territórios, de ser dono desses territórios novamente, de criar essas propriedades, né? Do que tanto você está apontando aí que é preciso destruir. Eu não sei, João. Eu não sei se eu não saberia dizer para você o que é que está em curso. Eu sei que alguma coisa está em curso, não é? E a gente está no meio do início, talvez mais declarado, da possibilidade de um novo início, não é? Eu tenho falado para os meus amigos, alguns assim, o mundo já acabou.
O problema é que nós não estamos nos dando conta das implicações disso, mas que ele já acabou, né? O que, por exemplo, atualmente, o que está em curso no Brasil não é um processo de destruição das instituições democráticas. Ou seja, não é a implantação de uma destruição no sentido heideggeriano. É no sentido de uma tentativa desesperada de um grupo grande de pessoas de se agarrar, se aferrar a estruturas que já estão completamente moribundas, não é? Então, o que está em curso, não só no Brasil, mas em alguns lugares do mundo, é isso. É uma tentativa desesperada e absolutamente impossível de acontecer de se restaurar o passado, de se restaurar o passado no presente. Não há mais como, entende? Não há mais como. Então, eu não sei o que é que vai ser. Por exemplo, a ideia das posses que nós estamos falando, posses de discurso, tudo isso, se a gente pensar que um outro mundo poderia vir a nascer, tudo isso teria que ser revisto. Né? Tudo isso teria que ser revisto. Acredito, não sei eu, a gente não sabe, né? Porque realmente os gregos tinham razão quando falavam que o que funda o homem é o esquecimento, não é? E que a filosofia e a poesia produziriam o desesquecimento, né? A aletheia. Mas parece que ontologicamente o que funda o homem é o esquecimento. Eu falo isso porque eu fico impressionado quando eu vejo, por exemplo, que a obra de Edgar Morin toda foi produzida a partir dos anos 60, não é? E Edgar Morin como organizador de um grupo grande de cientistas, um grupo interdisciplinar de cientistas que vão da cibernética, passa pela biologia, vai até filosofia, sociologia, a química, física, né? Todos esses autores, Prigogine, enfim, Bettson, Maturana, Francisco Varela, todos esses autores, Morin organiza, né, um conjunto de procedimentos metodológicos, aquele grupo de livros, o método que ele produziu, para tentar instituir novos paradigmas de produção de ciência, que já estavam inteiramente postos em questão. Ou seja, o mundo, quando eu digo que o mundo acabou há muito tempo, é porque de fato acabou. Aqueles paradigmas que informavam o tipo de olhar sobre o mundo que nós insistimos em lançar, esses paradigmas já deixaram de fazer sentido desde o início do século XX para várias áreas do conhecimento. Não é? Então, o que parece acontecer é que, ontologicamente, nós somos a incorporação do esquecimento e a gente nós somos como se fosse uma civilização do desperdício, e a gente está jogando a obra dessas pessoas todas no lixo a partir do momento que essas obras não se tornam uma praxis. Elas nascem para ser praxis, elas nascem, como Nietzsche dizia, né? Conceitos não são feitos para serem polidos, conceitos são feitos para serem usados. Então, não há como você pensar em conceitos como algo, um bibelô belo, uma obra de arte. Não, o conceito é alguma coisa que exige um corpo e exige uma prática. Não é? Então, acho que eu não sei, assim, eu tenho 52 anos, eu sou um professor. Antes de qualquer, eu acho que a minha principal atividade é de professor, é uma atividade que hoje em dia eu acho que talvez seja a atividade mais nobre que alguém possa desenvolver, a partir do momento que o professor é responsável pelos processos de aletheia, digamos assim, os processos de desesquecimento. Não é à toa que nós somos tão desprestigiados, é pelo fato exatamente da força que nós temos, não é? Da responsabilidade que cai sobre os nossos colos e além do mais, não é à toa que esse trabalho é tão desgastante. É porque se você leva esse trabalho à sua radicalidade, você se esgota mesmo, né? Então, eu acho que lecionar hoje é talvez o gesto mais generoso, o gesto mais vasto como arte que eu posso conceber. É a atividade de professor. Eu não sei se eu consegui chegar lá onde você estava me tangendo. Você foi além, né? Tá ótimo. Mas me permite outra provocação, né? A gente já saiu do seu roteiro, aí depois a gente volta, é assim mesmo.
Então, quando você fala de processo que o ser humano tende a ser um processo de esquecimento, né? Ter esse processo de esquecimento, claro, né? Me parece que a gente tenta sempre externalizar a responsabilidade, né? Ninguém quer incorporar o fazer artístico para si, vamos dizer assim, né? A própria criação para si, né? Exato. Até Deus colocou Adão para dar nome às coisas aí, né? Então, me faz também pensar numa coisa bem engraçada e bem curiosa que está acontecendo nos nossos dias de hoje, como o nosso querido Covid, né? Então, será que esse Covid, será que ele também tem essa potência conceitual que você está falando de fazer com que as coisas entrem numa entropia mais rápida, né? Que o processo criativo se externaliza do homem e acaba se tornando próprio da natureza? A gente fica essa dúvida aí também. Sim. Veja, João, poiesis é uma palavra que descreve o ato de criação, né? Poiesis seria criação. Os gregos, eu li, eu tenho que rever todas essas etimologias, porque as etimologias são muito ricas, né? Elas revelam muita coisa. Poiesis, ao que parece, poiesis também tem vínculo um vínculo dentro de uma bacia semântica que é vinculada à ideia de aletheia também. Então, a poiesis é um desvelamento ou um processo que eu gosto de chamar de desesquecimento, porque seria a tradução mais real e eu acho que ela é bela poeticamente, desesquecer, né? A responsabilidade de desesquecer. Mas eu estou falando isso pelo seguinte, porque, veja, Francisco Varela e Humberto Maturana criaram o conceito de autopoiesis, baseado no conceito de poiesis, que é grego, a palavra grega. O que eles têm em vista como o elemento que eles estão descrevendo é a vida, não é? Ou seja, tudo que é vivo é autopoético. É exatamente o que diferencia o vivo da máquina e o ser vivo. Por mais que a gente venha a desdobrar isso depois, a gente não sabe até onde vai esse processo esse processo transhumano que está se desenrolando. Mas até agora a descrição da dupla chilena de biólogos continua valendo, no sentido de que o que funda a vida é a sua capacidade de criar a si mesma. Então, levando em conta isso, talvez quem abra mão do gesto fundador da criação seja o homem. A natureza está sempre criando, entende? Porque o vivo, seja ele o vegetal, o animal, ele está reposicionando heranças o tempo inteiro. Se ele não reposiciona heranças, ele não sobrevive. Então, ele está desfazendo heranças. Nesse sentido, o que funda a vida é exatamente esse compromisso com o nascimento eterno, isso que eu estou chamando de nascimento eterno, esse infinito nascimento, não é? Isso vale para tudo. Então, nesse sentido, como eu não sou capaz, veja, eu não tenho capacidade de separar palavra de ação, entende? Isso é um compromisso ético. É algo que eu, inclusive, me referi a isso ontem numa conversa privada. Eu sou um homem apaixonado. Eu não tenho como viver de outra forma. Eu sou um homem completamente apaixonado. Não sou capaz de retirar da minha palavra a minha paixão. E não sou capaz de retirar da minha reflexão a minha paixão. É uma paixão que diz respeito a compromisso. Compromisso comigo mesmo e compromisso com quem está ao meu redor. Então, a partir do momento que eu tenho esse grupo de autores como sendo, e não é à toa que eu tenho eles como aquilo que está mais próximo de mim, é porque eu encontro neles a mim mesmo, não é? Então, quando eu falo de Humberto Maturana e Francisco Varela, em especial, pela amplidão da construção conceitual que eles fizeram, eu tenho essa paixão por eles pelo fato de que eu me encontro neles, não é? Eu não constituí, por exemplo, uma família humana, eu constituí uma família interespécies, eu crio cães.
Eu não tenho filhos, eu crio cães. Isso você acha que isso não tem ligação nenhuma? Essas coisas não não estabelecem relações? Estabelecem porque eu não sou esquizofrênico, eu sou um homem só e eu constitui uma vida. A minha vida foi produzida em cima de todas essas pernas, todas essas veredas, não é? Que conduzem ao mesmo lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que, de fato, o planeta é um ser, como Lovelock, Lynn Margulis e o outro que eu acabei de me esquecer o nome, indicavam que a ideia de que isso aqui não é as coisas não são inertes, não há nada inerte. As coisas estão prenhes de vida, as coisas são um ser. E o planeta é onde habita, em consórcio, uma quantidade imensa de manifestações do ser. Então, eu só sou capaz de pensar que o planeta é um organismo mesmo. E nós somos parte desse organismo. Levando em conta isso, meu Deus, o que está em curso me parece ser resultado das interações entre seres vivos que acontecem aqui dentro. Não há o que pensar. Né? Assim, o DG fala-se, por exemplo, eu li alguma coisa falando sobre a possibilidade, porque esse é o primeiro vírus que surgiu. O primeiro, isso vai acontecer se esse vírus, se encontrarem uma cura para esse vírus, uma vacina para esse vírus, a gente pode esperar que logo em seguida virá outro, porque isso é resultado das interações humanas que estão acontecendo entre si e as relações humanas, as interações humanas com o próprio planeta. O degelo de várias áreas do planeta indicam o renascimento, o reavivamento de certas estruturas vivas que estão ali. Inclusive vírus, porque vírus não é bem... É alguma coisa que fica entre o vivo e a vida e a matéria, né? Alguma coisa que está na passagem. Mas há quem diga que muito do que aconteceu e muito do que poderá vir a acontecer diz respeito ao tipo de visão de mundo que o ser humano tem. Eu estou, na verdade, falando que nós todos sabemos. Mas, enfim, o padrão de relação que se estabeleceu da cultura, especialmente da cultura ocidental, com o seu ambiente. Então, isso tem repercussões, por exemplo, é claro que as pessoas não vão fazer essa ponte naturalmente, mas eu, como professor, é minha responsabilidade fazer, que é o seguinte: as relações da linguagem científica, que estabelecem as relações entre sujeito e objeto, são naturalmente extensões da forma, da visão de mundo e da forma que nós nos comportamos com relação ao nosso entorno. Ou seja, nós tratamos o nosso entorno como objetos. O nosso entorno não é composto por objetos. O nosso entorno é composto por entes, assim como nós somos entes. Então, a relação sujeito e objeto, que todos nós sabemos não, isso na verdade, essa querela continua acontecendo dentro das academias de maneira farta. Não é? Ela indica a forma perversa que o ser humano e a cultura ocidental estabeleceu com o seu entorno. Nós estabelecemos relações de uso com aquilo que nos dá entorno. Não é? Nós usamos as coisas. Nós tratamos os entes como sendo alguma coisa os entes como sendo desprovidos de ser. É a máxima da filosofia de Heidegger. É a máxima, é a diferença ontológica que ele chama. Nós separamos o ôntico do ontológico e tratamos as coisas, inclusive as pessoas, como sendo um mero efeito ôntico. Nós retiramos das coisas e das pessoas a sua característica ontológica, ou seja, a sua natureza de ser. E é curioso porque o sentido só é produzido a partir do ser. O sentido não se produz a partir de uma relação esvaziada, uma relação ôntica esvaziada. O elemento ôntico é aquilo que propicia a aparição do ser. Não é? As coisas propiciam. Estou olhando aqui para uma aroeira que eu plantei. Não é?
eu não estou olhando para a Aroeira como algo... Eu estou olhando para a Aroeira com a farta e a vertiginosa quantidade de elementos que produzem sentido para mim. Eu plantei essa árvore, eu estou vendo ela crescer, ela está com 2 metros. Entende? Então, é uma relação que eu não reduzo essa árvore à sua qualidade, à sua capacidade de uso. É isso que Heidegger produziu na vida dele. Quando ele fala sobre a técnica, como sendo a miséria da civilização moderna, é exatamente isso. A técnica é a redução das relações à sua característica de uso. Então, levando em conta isso, eu só posso pensar que todo esse jogo complexo de interações interespécies e de reposicionamentos da vida, eu só espero que o Homo sapiens, suporte a sua própria miséria e se reposicione. A única coisa que eu posso pensar, eu tenho dito isso sempre, que graças a Deus a vida ela não se reduz ao homem. A vida é algo que é muito mais vasto do que o homem e a vida vai continuar vivendo. Porque é da natureza da vida viver, seja de um jeito, seja de outro. Seja através da aroeira, seja através dos cães, seja através dos pássaros, não importa. Mas a vida continuará vivendo, apesar de tudo. Muito boa, muito bom, muito bom, né? Essa fala que eu gosto muito, né, do Marcelo Coutinho é justamente disso, que é uma fala incorporada, né? Uma fala vivenciada, uma fala sentida, né? E aí você totalmente já mostra, através da forma que tu fala, a própria vivência e a dissolução entre poesia e filosofia, né? Esses campos em que a vivência se faz urge, né? É urgente hoje em dia a experiência, a vivência e agregar significado, trazer significado, né? Que nada se encerra a sua qualidade única, como você falou, nada se encerra apenas o objeto, mas é passível de criar vida através do seu significado, né? Que também dar nome às coisas, dar significado às coisas é uma forma de fazer ela viver também. Sim. Né? Mas aí também eu fico pensando de uma coisa, né? Vou trazer mais um pouquinho, né, de mexida para esse caldo, né? Desse processo de esquecimento que a gente passa, né? Dentro desse projeto civilizatório, dessa cisão entre ser e objeto, né? Essa separação, esse distanciamento entre o indivíduo, o sujeito e o seu contexto, e onde ele pisa, né, necessariamente, onde ele observa, o que ele toca, né? Essa cisão, esse distanciamento, essa insensibilidade, essa anestesis, né, que é criado, né, entre o ser humano, né? E eu fico pensando se ao longo do tempo isso não se tornou automático, em que alguém iniciou um processo, essa pessoa já se foi pelo próprio processo da vida e as coisas se tornaram mecanicamente algo que te faz esquecer, né? Eu fico pensando sobre isso, né? E fico pensando nas novas gerações que muitas vezes se envolvem bastante e precisa relembrar, vivenciar, como eu falo mesmo de mim, em que eu tive que passar por muita coisa para me desfazer de algumas vestes que eu tinha vestido, né? De que não tinha ninguém para me dizer, nem me orientar determinadas coisas, né? Foi como um cego que fui tateando as coisas e sentindo, experienciando, experimentando para saber se aquilo é bom, não é, o que é interessante para mim, o que não é, né? E aí eu fico pensando nessa coisa de, será que não é um processo que ou é um processo intencional ou um processo que já se automatizou? É um processo que se automatizou. É um processo que se automatizou. Todo o processo de repetição é um processo de economia de energia. Nós repetimos para economizar energia.
Então, é porque é menos... entende o que eu quero dizer? No sentido, a energia que a gente poupa, porque é muito desgastante, energeticamente, você reconstruir a si próprio, não é? E tudo que diz respeito a nós, por exemplo. Deve ser, né? Deve ser muito desgastante energeticamente você ser pai, por exemplo, no sentido de que você precisa desfazer o pai que você teve, né? Para que você inaugure um pai, para que você precisa gastar muita energia, né? Porque é mais simples você manter o padrão de repetição. E aí isso diz respeito a todas as relações. Eu falei pai, é engraçado que depois que eu falei, eu não estava me referindo a você, eu estava pensando em outra coisa, mas que acabou caindo, né? Inconscientemente. Mas as relações amorosas, por exemplo, também. Nós tendemos a repetir, e é uma repetição que a gente faz sem ter a menor consciência. Outra coisa que a gente repete sem ter a menor consciência, que me parece ser alguma coisa urgente, assim. É o seguinte, é que nós tendemos a, como você falou, delegar responsabilidades. Delegar responsabilidades também é um ato de economia de energia. Porque quando você delega responsabilidades, você está tentando não se implicar. Então, e todas as relações, elas são implicações emocionais brutais, né? Eu ser capaz de dizer o problema é nosso e não o problema é seu, é muito mais desgastante energeticamente, porque eu me implico nessa lógica, e eu me implicando, resta a mim me modificar, criar uma outra forma, inventar. Ou seja, criação não é um patrimônio, não é não é um problema apenas artístico, né? Não é uma característica da arte. Criação é uma característica da vida, né? Criar uma outra forma de me relacionar, criar uma outra forma de pensar as implicações que eu tenho com o meio. Eu sempre me lembro de um texto, meu Deus, um texto de Gregory Bateson, The Steps of the Netry. Não sei, foi você que inclusive conseguiu baixar para mim e mandou para mim, porque eu tinha o volume físico e perdi. E aí você baixou e mandou para mim. Ele descreve, ele é uma figura que dedicou a vida dele, ele faz parte desse grupo de autores de complexidade, ele dedicou a vida dele ele foi antropólogo, ele foi psicólogo, tem atuações importantes nessas áreas. Ele trabalhou durante muito tempo também num determinado lugar na Califórnia que trabalhava com animais, com comportamento animal. E ele se dedicou aos golfinhos. Toda a obra de Gregory Bateson parte do pressuposto que o mundo é o resultado das interações que se estabelecem entre os seres. É isso que está em questão. E aí ele descreve um pedaço desse livro as interações do cão dele com um gambá, né? O cão perseguindo o gambá fugindo, a hora que o gambá aparecia. Então, ou seja, o comportamento do cão não era um comportamento do cão. E o comportamento do gambá não era um comportamento do gambá. Esses comportamentos eram resultados do encontro entre o cão e o gambá, né? Então, a ideia de essência, a essência canina, a essência do gambá, é alguma coisa que seria necessário se rever. Porque há uma essência, há uma natureza desses animais. Tanto é que eles não são iguais. Mas o comportamento é resultado, ou seja, o caráter é o resultado das relações que estabelece. Ele diz outra frase maravilhosa, ele diz assim: a alucinação não está na flor do ópio. A alucinação é um produto criado nas interações entre o homem e a flor do ópio. É lógico. É tão claro e tão simples, mas como nós não estamos, a gente está imerso num outro paradigma, numa outra estrutura cultural, onde a gente separa, né? Então, onde a gente tem o eu e o ego como sendo a base de edificação das coisas, dos seres. Então, a gente diz, isso cabe a mim, isso cabe ao outro. Então,
Nossa, eu estou falando muito, me perdoem, não sei se eu estou derivando muito, mas a culpa é sua, João. É minha, totalmente minha. Eu gosto de instigar essas coisas, né? Mas é isso mesmo. Você me fez pensar que, por exemplo, hoje eu estava falando sobre, hoje coincidentemente eu estava falando sobre filosofia chinesa, né? E para eles inventaram uma coisa muito interessante, que é a não ausência do espaço, né? O espaço é algo que ele não está ausente, né? Isso faz com que eles no início da sua matemática entendessem que o zero existe. O zero não é um vazio, não é uma coisa ausente. O zero é uma coisa presente que faz com que o um possa aparecer. Só o fato de você entender isso enquanto civilização, eu acho que isso muda muita coisa, né? Acho que diferencia os orientais, o pensamento oriental do ocidente, que só foi entender que existia um zero muito tempo depois por influência deles. A gente era 1, 2, 3 e para aí vai. O zero não existia. E a partir do momento que eles incorporaram o zero, eles entenderam que o zero é o vazio. É uma coisa que não serve para nada. Só serve para dar do lado de um outro número. Para dar um número, para significar 10, para assinar 0,1, 0. A simbologia do zero ainda é zero, né? O que eu quero dizer com isso? É que o fato de de entender que existe um plano de fundo, que existe um contexto que ampara a existência, né? Isso muda tudo. Muda todo um pensamento. Os egípcios pensavam assim também. Os pré-colombianos pensavam assim também. E eram outros tipos de estrutura. Vou fazer só uma questãozinha, assim, eu falo e sumo de novo. Não, acho bárbaro, cara, você ter trazido essa coisa do oriental, porque eu fiquei constantemente me perguntando também, assim, como é que a gente não presta atenção nas nossas raízes que aqui nesse território existiam, dos índios também, né? A relação que existe do índio com o seu entorno, gente, que coisa absurda de riqueza que talvez a gente pudesse, inclusive, escutar mais para entender o que é esse próximo passo, o que são essas coisas, enfim. É muito gostoso perceber que a gente está falando da mesma coisa, né? Aqui e lá e aqui, e essa mistureba que tem, enfim, é muito massa. Eu quis só trazer esse outro elemento e vou me calar. Fui. Não, os índios, assim como os chineses, eu acho muito interessante, é que os chineses, eles não passaram por um processo de colonização tão forte como a gente. Então, eles são povos, realmente, a herança deles é da parede, das pinturas rupestres. O ideograma chinês é evolução da pintura rupestre, dos símbolos nas paredes das cavernas. Ou seja, é um conhecimento aí, ó, de muito tempo, de um saber mais monádico, né? Mas eu fico pensando nisso, né? Nessa questão do processo criativo, enquanto que isso envolve, né? Já que a gente está aqui, né, por forte influência de Marcelo Coutinho, de estar desestabelecendo e dissolvendo essas fronteiras, né? Do processo criativo artístico, né? Quando você fala de que há uma economia de energia, né, na diminuição desse gasto, me parece que na produção de sentido há uma coisa que está mais ligada a essa questão de economia de gasto de energia, né, economia de energia, e outro que está mais voltado para o gasto total de energia, criação e o rebento, né? E os dois são dados nome de criação, né? São criações a partir de reproduções e criações a partir de invenções, né? A pergunta que eu faço, Marcelo, é tipo,
Isso não causa um pouco de confusão no nosso conhecimento enquanto área, enquanto, enfim, somos professores, a gente sabe que, né, enquanto área, isso também causa uma certa desestabilização no território, né, no nosso lugar, no lugar de pensamento, no processo? Sim, 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 sim. É um grande problema, né? É um grande problema. Hum, o que é que eu posso dizer sobre isso? É alguma coisa que me incomoda muito, né? A gente se conhece bem, você sabe acho que você perguntou já sabendo mais ou menos o que eu penso sobre o assunto. Sempre, Eu, sempre pergunta assim. eu acho que a gente tem a gente tende, as pessoas tendem a se relacionar com os códigos e não com as coisas, né? Então, inclusive isso tem um papel importante na socialização das pessoas, né? Na integração dos grupos, mas isso deveria ser uma etapa do reconhecimento da própria história, que isso é muito importante, mas não a submissão à sua própria história. Não é? Isso não é uma característica, volto a dizer, não é uma característica da arte, é uma característica de qualquer atividade, como eu disse, viva, mas no caso humano, qualquer atividade humana. Né? As atividades humanas, para além da arte, elas são baseadas na criação, no reposicionamento de heranças, né? na queima de espólios, mas se dá efetivamente como um ato de criação. Né? A física, quando se constitui, especialmente a física teórica, porque a física experimental, as ciências que são mais laboratoriais, elas tendem a se organizar como métodos de repetição mesmo, porque é a natureza delas. Mas, no que diz respeito à dissolução ou à detecção da insuficiência de determinados paradigmas e a necessidade de se instituir outros paradigmas, isso é comum de qualquer tipo de atividade humana, seja ela de onde vier. Mas o fato é que nós tendemos a nos relacionar com linguagem, com os códigos, e não com as coisas às quais os códigos e as linguagens se referem, né? E isso cria me parece criar uma grande confusão, por um lado, mas na verdade talvez só seja confusão para pessoas como eu ou como você, que não nos satisfaça essa relação, não é? Que me parece ser uma relação que evoca a natureza do esquecimento, do esquecimento que funda o homem, né? Por exemplo, eu sempre insisto, inclusive essa semana eu falei sobre isso em reunião na universidade, que, aliás, foi numa banca de mestrado, que a arte, como eu falei para vocês, ela deveria ser uma força irruptiva, indomesticável. Foi isso que gerou a poesia de Rimbaud, foi isso que gerou a obra de Hilda Hilst, foi isso que gerou a obra de Radwan Nassar. É o vínculo e o compromisso passional com uma força irruptiva, não é? Que vai naturalmente se encaminhar por outros caminhos, vai construir veredas. Esse tipo de compromisso não estabelece relações com as grandes pavimentações e rodovias. Sempre vai ser nas quebradas da mata, não é? São caminhos abertos com facão. Você não vai andar no caminho já trilhado por alguém. É a natureza da arte. O que acontece, me parece, contemporaneamente, é que a minha forma de pensar, eu gostaria de ter mais tempo e talvez mais calma para poder me dedicar um pouco a isso, mas me parece que a gente está vivendo realmente o ocaso de um projeto civilizatório esse ocaso ele não é algo que vai se resolver de um dia para a noite. É um grande processo. Então é como se fosse um crepúsculo muito longo, um longo crepúsculo que vai envolver algumas gerações. Já envolveu a minha inteira, eu acho que vai envolver a de vocês, né? E eu não sei o que vai ser à frente, mas me parece que
há um ocaso civilizacional onde a gente nunca vai saber o que vai acontecer, como todas essas forças vão se reorganizar e reposicionar, mas o que a gente chama de arte não há não há a menor precisão, não é necessário que essa produção se mantenha da forma que a gente conhece. Pode ser que essas forças se reposicionem, como um dia já se reposicionaram. Na Idade Média, a produção de arte não era informada por essa força irruptiva. Ela era muito mais vinculada a um processo de repetição, né? E as digamos assim, as irrupções promovidas pela arte eram micro, como por exemplo a relação que um místico, um crente, né, estabelecia com um ícone, no caso da ortodoxia, que eu conheço bem, da ortodoxia cristã, né? O ícone é produzido como efetivamente, eu nunca vi, não tenho conhecimento de um método de tamanho compromisso com a repetição, porque a pintura do ícone é a prática do esvaziamento do ego. Então, o iconógrafo, o pintor do ícone, originalmente, eu não sei como é feita hoje, eu conheço alguns pessoalmente, vinculados à Rússia e à Grécia, que continuam pintando assim. Normalmente é por monges que têm o compromisso do esvaziamento do ego, então eles não assinam e eles não pintam a partir de uma imagem subjetiva que chegou. Eles pintam tendo como modelo outro ícone. Só que, como a repetição é um ato impossível, ninguém consegue repetir, porque o que nos funda é o erro. Então, o iconógrafo, por mais fiel que ele seja à imagem que ele tem como modelo, ele vai errar. É como a máquina Xerox, que vai, como Maturana e Varela falam, né? A máquina Xerox não tem, ela vai sempre produzir, se você produzir da mesma matriz, tudo bem, mas se você produzir a imagem a partir daquela que foi copiada, você vai perdendo a imagem de vista ao correr do tempo, né? Então, bom, eu estou falando tudo isso porque eu estava falando antes sobre esse ocaso do projeto civilizatório. Então, eu acho que é possível que as forças que foram arregimentadas na modernidade e que se endereçaram para a atividade da arte, pode ser que elas estejam migrando para outros lugares, entende? E pode ser que daqui a algum tempo, quando finalmente esse longo crepúsculo acabar, tudo esteja diferente. Então, bom, o fato é que, enquanto o crepúsculo continua, as universidades e as escolas oferecem para os seus alunos um peso da história que parece tender a inviabilizar a criação. O sistema de arte, composto por galerias, curadores, museus, colecionadores, tanto colecionadores de instituições quanto colecionadores privados, eles estão vinculados à forma de organização da própria história da arte. Então, eles tendem a repetir. Todas essas instituições, elas tendem a repetir. Elas não têm um compromisso primeiro com isso que eu estou chamando de força irruptiva. O compromisso dessas instituições é um compromisso de manutenção e de polimento da linguagem estabelecida. Por mais que faça parte da mecânica operacional dessas instituições, periodicamente ser inoculada por uma estrutura viral que vai reposicionar o organismo. Então, os exemplos são vastos, sim. Né? São vastos. Então, você tem, por exemplo, é muito curioso a velha história que todos nós conhecemos do urinol de Marcel Duchamp, no Armory Show de Nova York, né? E hoje ele está no Museu da Filadélfia, que é dedicado ao Museu Marcel Duchamp, né? Então, isso é emblemático. Eu acho que sobre isso só existem outros subexemplos, né? Mas o que efetivamente, como professor, eu vejo é isso, como professor e como artista, eu atuei como artista no Brasil muito fortemente até 2012, quando eu fui para a Bienal de São Paulo. A partir dali eu não fiz mais nada. Quer dizer, não fiz mais nada para o sistema, né? Mas continuo fazendo aqui em casa e tal, as minhas coisas muito vinculadas, na verdade, à palavra. Mas, bom,
O fato é que eu vejo isso, eu vi isso também de dentro do próprio sistema, que é a normalização da anomalia, né? A anomalia domesticada, a anomalia produzida exatamente tendo em vista a inoculação dentro do sistema. Eu vi muitos artistas que gritavam nas portas dos museus contra os museus para que eles pudessem entrar nos museus logo em seguida. Toda essa mecânica é própria do sistema, né? E aí o que resta a nós me parece ser o compromisso mais profundo que nós estabeleçamos conosco mesmos, né? Quer dizer, o que é que eu vou fazer com isso? Beleza. O meu compromisso, como professor e como artista, é um compromisso com a construção das singularidades. Levando em conta isso, eu não posso estabelecer nenhum tipo de acordo. O máximo que eu posso estabelecer de acordo é eu estar dentro de uma instituição de ensino, né? Graças a Deus, eu estou numa instituição de ensino pública que me dá a liberdade de trabalhar da forma que eu acho que devo trabalhar, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilhosa conversa, Marcelo. Foi muito boa mesmo, foi bem fundante. A gente fugiu do seu roteiro, perdão. Saí puxando você aí nas suas viagens, se caminhamos juntos aí, né? E que eu conheço você, eu sei, eu gostaria que você botasse para fora esses seus pensamentos que eu acho maravilhosos, que compartilho bastante, né? E acho legal que fique registrado aqui, que fique online para que as pessoas possam ver, possam saber, né? E possam suas palavras atingir cada vez mais várias pessoas, e inspirar como me inspirou bastante também, né? Você é uma grande figura, né? Uma grande referência para mim, na verdade. Obrigado. Né? Para o meu trabalho e para a minha vida enquanto professor, enquanto profissional da arte, tudo isso, né? Realmente é muito bacana estar junto com você e estar vivo também, você está vivo. É muito maravilhoso estar celebrando isso junto e estamos em comunhão. Mas a gente está na nossa finalização da nossa fala. A gente já falou pra caramba, né? A gente já conversou bastante e estamos encaminhando para nossa finalização, né? Sou muito grato para você e eu gostaria de conceder um pouquinho, né, para a gente encerrar a nossa fala por aqui e a gente ser feliz. A noite já está aparecendo aí atrás, está uma visão belíssima aí, dessa entardecer. Há uma grande poesia nisso, né? Há uma grande Pois poesia até no próprio acaso aqui. Exatamente. Achei muito bacana, ficou lindo isso tudo. Beleza? Então, Pablo, se quiser falar, e a gente encerra com o Marcelo. Não, queria só agradecer, porque assim, no meio da provocação de adormecimento, né, eu acho que essa coisa de você abrir os olhos para um campo de percepção, pegando essa palavra do adormecimento, assim, é como se a gente recebesse um cafunézinho para acordar, sabe? Não é aquele chacoalhão, você acorda, rapaz. Não, é um cafunézinho. Então, assim, você gentilmente está nos dando a oportunidade de criar esse campo de percepção muito rico, muito, muito forte para todo mundo. Eu espero que a gente consiga pulverizar e multiplicar essas suas falas. Muito obrigado pela participação mesmo e obrigado pelo cafuné. É bom acordar assim. Muito obrigado. Meus queridos amigos, eu sou muito grato a vocês pelo convite. Eu adorei conhecer Pablo, não conhecia. Eu não conhecia também o Círculo da Imagem, né? Que vocês estão aí gerando. É um nome, inclusive, eu pensei que era um nome muito bonito. O nome é bom, Círculo da Imagem. Eu queria muito agradecer. Eu não sei se eu, de alguma forma, consegui contribuir ou, não sei, se a minha fala servir para alguém, de alguma forma, eu fico muito agradecido e é o que me justifica, na verdade, né? É o que justifica a minha vida é a palavra, muito mais a palavra falada até do que a palavra escrita. Eu tenho um amor imenso pela palavra. Acho que a palavra é a forma de... Tem uma coisa interessante que Jacques Lacan fala, que é sobre a diferença entre o maldito e o bendito, né? Na palavra maldito tem muito claramente o que está em questão, que é aquilo que foi dito de forma
insatisfatória, né? É o mal dito, dito de forma má. E o bem dito é aquilo que é dito de forma boa. Então eu tento ter um compromisso na minha vida toda. É alguma coisa, acho que tem um elemento paranoico nisso. A minha vida toda eu tento ter muito cuidado com a palavra, porque eu acho que a palavra ela é uma força de incorporação mesmo. Então eu tento tornar a palavra uma ação bendita, não é? Uma ação bendita. Se eu conseguir de alguma forma isso, eu fico inteiramente agradecido, grato e satisfeito. Muito bom, muito bom. A gente que agradece, Com certeza. Marcelo. E nós continuamos nos falando, né? Com certeza. Prazer Virão em outras, Deus isso, quiser. isso. Muito obrigado. Valeu. Beijo para todos.